porque o CNN Prime Time recebe agora o presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco, na primeira entrevista dele após a reeleição, a primeira entrevista exclusiva. Quem está com o presidente Rodrigo Pacheco é o nosso analista de política, Caio Junqueira. Caio, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Estamos aqui com o presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco. Muito obrigado. Estamos aqui na sala de audiências da presidência do Senado Federal. Eles na verdade, né, presidente? Não, uma reunião de trabalho. E a gente vai bater a primeira entrevista exclusiva dele após essa reeleição. Presidente, na sua leitura, bom, primeiro parabéns pela vitória. Muito obrigado, né? cara. Uma margem satisfatória, né? Sim. Eu queria te ouvir, o senhor considera que a sua reeleição, essa eleição foi um terceiro turno da eleição presidencial de outubro? Bom, não sei dizer se seria um terceiro turno. Primeiro, boa noite a todos que estão no estúdio, a todos que nos assistem. Eu não sei se foi um terceiro turno, mas que houve de fato uma influência da polarização nacional da política e dos adeptos e simpatizantes, né, dos líderes políticos nacionais, trazendo para o Senado essa divisão. De fato, isso aconteceu, né, até movido muito por uma campanha de rede social que eu, sinceramente, nunca tinha visto numa campanha de Casa Legislativa, tanta mobilização, encomendada, inclusive, em relação a isso, um movimento especialmente contra mim, feito em redes sociais. Então, me parece que houve, sim, um ingrediente da polarização nacional transferido para a Casa Legislativa, o que é algo que é irreal, é enganoso, porque, na verdade, se escolhe o seu presidente por outros critérios que não da polarização nacional. De qualquer modo, o entendimento da boa maioria do Senado Federal foi na manutenção do nosso mandato, nessa recondução à presidência do Senado. Eu considero isso a vitória da democracia. Eu preguei muito nesses últimos 2 anos a prevalência da democracia, combate a essas organizações que acabaram se implantando no Brasil relativamente ao questionamento da democracia nacional, de modo que eu, obviamente, estou feliz, com um sentimento enorme de responsabilidade, sabedor de que nós estamos divididos muito no Brasil, que nós precisamos reunificar, reunir novamente a nação dentro do propósito comum e vamos ao trabalho a partir de agora. Márcio? Obrigado, Caio. Presidente Rodrigo Pacheco, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. E parabéns pela vitória, claro. É impossível não perceber, acompanhando toda a campanha nessa corrida ao Senado, como neste momento o governo Lula respira aliviado pela sua vitória. Como havia uma preocupação, até uma mobilização na indicação de cargos pela garantia de sua permanência frente ao Senado Federal. Em cima dessa clara preferência, eu pergunto, qual vai ser a sua relação com o governo Lula, presidente? Essa preferência existindo, eu acho que ela decorre muito do comportamento que eu tive nos últimos 2 anos. Tivesse sido eu alguém hostil ao Poder Executivo, que não dialogasse, que impusesse as minhas próprias vontades, que não tivesse tido um espírito democrático e republicano na condução da gestão do Senado, qualquer presidente que entrasse na presidência do Brasil ia ter dúvidas em relação ao presidente do Senado. Então, eu acho que isso é muito em função daquilo que fiz em relação ao governo anterior, inclusive, de independência, mas de cooperação em diversos momentos também com a pauta que interessava ao Brasil, obviamente sem permitir que o Senado se tornasse subserviente ao Poder Executivo e com diversos contrapontos de fato em matéria ambiental, de saúde pública, no combate à pandemia, nas vacinas, nas urnas eletrônicas, uma série de matérias que nós não concordávamos com o governo. Eu fiz questão de afirmar enquanto presidente do Senado, porque é meu direito fazê-lo como presidente de um poder, como chefe de um poder. Então eu recebo essa percepção do governo atual em relação a mim, em função desses 2 anos de trabalho que eu fiz à presidência do Senado, e terei o mesmo comportamento, o comportamento colaborativo, de cooperação, assimilando o que são as demandas desse novo governo, compreendendo o papel desse novo governo nessa busca de pacificação, de organização das questões nacionais para nós termos evolução e crescimento, mas naturalmente ressalvada algo que é básico e fundamental para uma casa legislativa, que é a independência. Nós somos independentes do governo. Eu não tenho condição de ser líder do governo, tampouco serei líder de oposição, sou presidente do Senado, vou buscar
reunificar o Senado e aprovarmos as matérias de interesse do Brasil, vindas ou não do governo federal. E em alguns pontos, evidentemente, nós vamos divergir, e é natural que isso aconteça. O importante é não perder o respeito, né? Nós temos essa responsabilidade de manter o respeito e a harmonia entre os poderes, que é algo que, infelizmente, nos últimos tempos nós tivemos muito no Brasil, que foi o desrespeito, né? E isso não pode acontecer na relação republicana entre poderes da República. Presidente, o nosso analista de política, Yuri Pita, tem uma pergunta para o senhor também. Yuri, por favor. Obrigado, Márcio. Boa noite, presidente. Parabéns pela vitória também. Já pensando em agenda do Senado, na verdade do Congresso como um todo, tanto o senhor quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, são entusiastas da reforma tributária. Pergunto ao senhor, quanto que esta vai ser a pauta prioritária do Congresso também, a exemplo do que tem dito o governo Lula, e se já é possível já se dizer qual das PECs que vai ser a que vai mais andar. O fato de Bernard Api, economista que ajudou a idealizar a PEC 45 e que está lá na Câmara, faz dela a PEC que deve andar, começando pela Câmara e depois chegando ao Senado, e o senhor vai apoiar, se for esse o desenho adotado pelo governo e pelo Congresso? Yuri, eu sempre tive um compromisso com a reforma tributária, me ressinto muito da impossibilidade de tê-la aprovado nesse último biênio. Eu me esforcei muito para que ela se concretizasse no Brasil, mas faltou, de fato, uma melhor unidade entre Executivo e Legislativo. Não havia possibilidade, não há ainda, do Legislativo impor uma reforma tributária que interessa ao processo de arrecadação nacional, que incumbe ao Poder Executivo. Então, o Poder Executivo tem que participar, tem que propor os limites, tem que trabalhar junto com o Legislativo para se entender qual é o melhor modelo para simplificar, desburocratizar, ter o imposto único ou não, se é um imposto sobre valor agregado único ou se é um imposto valor agregado dual, que envolve estados e municípios de uma forma e os impostos federais de outra. Então, uma série de questões precisam ser tratadas e é preciso ter a liderança do Poder Executivo. Quando ouvi do ministro Fernando Haddad essa prioridade do governo federal na reforma tributária, nos moldes parecidos do que é a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado, isso me deixou de fato estimulado, porque é um propósito que nós temos de simplificar a arrecadação nacional para que possamos ter os investimentos, podemos ter um ambiente de desenvolvimento econômico, porque o nosso sistema tributário é, de fato, muito complexo e muito confuso e afugenta investimentos e a produtividade nacional. Com isso, nós vamos trabalhar coordenados no Congresso Nacional, tanto Câmara e Senado, com o Poder Executivo, para fazermos implantar a reforma tributária. Evidentemente que o caminho disso é um caminho a ser discutido. O acordo feito no passado era de que se estabelecesse o início no Senado Federal, considerando até se tratar de questões que envolvem a federação, o próprio interesse dos estados federados, que compõem a nossa República, mas isso também não há uma intransigência. O importante é ela sair do papel, o importante é ela se materializar no Brasil, e a forma do caminho disso, não tenho dúvida que nós vamos conseguir resolver entre os sujeitos do processo político, para a gente chegar a um bom termo na reforma tributária. Depois de termos feito no Brasil um estabelecimento de um teto de gastos públicos, uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, diversos marcos legislativos, de fato falta ao Brasil a reforma tributária, e esse é o empenho que nós vamos fazer junto do Senado Federal. Caio, por favor. Presidente, o que esses resultados, o da Câmara, Arthur Lira, 464 votos, salvo engano, e o do senhor com 49 votos, mostra em termos de base aliada do Palácio do Planalto? Esses números, podemos assegurar que é o tamanho da base do Lula no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado? Não acredito que seja a demonstração de base. Na Câmara certamente não é, porque a Câmara, na verdade, é uma conjuntura que fez com que o presidente Arthur Lira, mais aliado e alinhado ao governo anterior, tivesse também o apoio desse novo governo, embora sejam polos antagônicos. No Senado houve uma disputa, né? Aliados do governo anterior buscaram uma candidatura em face de uma candidatura que já
lados. Então, não significa definitivamente base de governo e, naturalmente, o governo tem que trabalhar a partir da sua articulação política, do diálogo republicano e da construção de pontes com as duas casas para poder ter uma base aqui que possa votar projetos de lei e o quórum mais qualificado das propostas de emenda à Constituição, que no Senado precisa de 49 votos. Então, esse é um trabalho que o governo tem que fazer e não pode medir pelo resultado das eleições dos presidentes. Márcio. Pois é, eu faço uma pergunta parecida com a do Caio, mas especificamente sobre o Senado, e eu queria ter a sua análise como um profundo conhecedor da política, especificamente sobre o desempenho do seu adversário. 32 votos para Rogério Marinho. Na verdade, o que vai representar esse resultado no plenário, para o andamento dos trabalhos, para as pautas que o senhor vai levar à votação? O senhor percebe uma oposição crescente no Senado? Bom, eu considero que o resultado de votos, tanto para mim quanto para o senador Rogério Marinho, na verdade isso se encerra a partir de agora, né? São 81 senadores, cada qual vai ter a sua percepção sobre as matérias que chegarão à casa, sejam aquelas originadas do Senado, sejam aquelas vindas do Executivo. É natural que aquele eventualmente que tenha votado com o Rogério Marinho entenda que uma pauta do governo seja interessante e vote com o governo. Aquele que tenha votado em mim entenda que a pauta não é interessante e vote contra uma proposição do governo. Então isso, ao longo do tempo, é que vai sendo medido muito em função do que é a proposta do governo federal. Não tenho dúvida que senadores que não compõem a base de governo, que estão em partidos, inclusive, que formaram um bloco, que deve ser um bloco de oposição ao governo, eventualmente podem votar com o governo outras matérias, e o mesmo acontecer no bloco de situação. Então, isso vai ser no dia a dia, do exercício do dia a dia, da formação dessa base, e isso depende muito da qualidade das propostas do governo, qual o efetivo projeto para a nação, quais os programas e as prioridades que esse governo tem. E nós temos um problema para ontem, que todos nós senadores, independente de qual campo seja, nós temos responsabilidade. Há um problema de fome no Brasil que precisa ser resolvido, há um problema de miséria no Brasil e de desigualdade social que precisa ser resolvido, e a reforma tributária pode ser muito útil para isso. Nós precisamos conter a inflação, reduzir taxa de juros, valorizar a nossa moeda, estabelecer melhores relações internacionais para poder atrair investimentos para o Brasil. Há marcos legislativos importantes serem apreciados. Então, eu acredito que, inclusive, que muitas matérias haverá uma convergência de ampla maioria no Senado Federal. Portanto, depende muito da qualidade da proposta do governo para o Parlamento. O jornalista Yuri Pita tem mais uma pergunta. Yuri. Obrigado, Márcio. Presidente, seguindo nessa linha das pautas prioritárias e do que o senhor está apontando como cenário, mas antes, amanhã tem a questão da mesa diretora e isso acaba influenciando em comissões que têm um papel importante para fazer andar mais ou menos justamente essas pautas prioritárias do governo. Queria ouvi-los a respeito, primeiro da mesa, se é possível sim se pensar em algum acordo de proporcionalidade ou se não, vai se manter o critério de que dos partidos que o apoiaram é que vão ser contemplados e os partidos que estavam com Rogério Marinho vão ficar de fora da mesa. Mas, e aí nas comissões, o senhor vê o senador Davi Alcolumbre como presidente da Comissão de Constituição e Justiça e o quanto a oposição vai ter de espaço nessas comissões para eventualmente fazer um contraponto, em especial a uma preocupação com agendas de costumes ou da pauta conservadora que possam eventualmente levar a um confronto mais forte da oposição com o governo. Deu para entender a pergunta, porque cortou um pouco, Yuri, mas eu compreendi bem sua pergunta e eu vou respondê-la. Primeiro que a pauta do Senado nós vamos conceber através do Colégio de Líderes, que tem a representação absolutamente legítima de todos os partidos políticos, de todas as vertentes, que contribuem na formação da agenda e da pauta do Senado Federal. A mesa diretora é composta, e há 7 posições na mesa diretora, com funções muito administrativas, né, de contribuição na gestão do Senado Federal. A formação dessa mesa nós vamos buscar fazer num alinhamento de hoje até amanhã, em especial, obviamente, dando prioridade aos partidos políticos que compuseram esse campo político que foi vitorioso. É natural que quando há uma disputa, nessa disputa já haja, inclusive, compromissos previamente feitos e que devem ser cumpridos com esses partidos políticos que nos apoiaram. Então, quanto mais possível, nós vamos buscar ser proporcionais dentro desse campo político que nos apoiou. Em relação às comissões, depois de formada a mesa diretora, nós vamos, ao longo dos dias, definir
as posições das comissões, buscar também ter esses critérios que possam privilegiar e prestigiar todos os partidos políticos, essa é a nossa intenção. E em relação à pergunta do ex-presidente Davi Alcolumbre, que é presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça há um encaminhamento no âmbito do Senado Federal de se manter com o União Brasil, que é um partido que até há pouco tempo tinha como líder o senador Davi Alcolumbre, hoje é o senador Efraim Moraes. Então deve ser o União Brasil a indicar a presidência da CCJ. Se será o presidente Davi ou um outro senador, essa é uma definição do partido da CCJ, assim como acontecerá nas outras comissões. O presidente Lula chega ao poder neste novo governo num cenário muito diferente de 20 anos atrás. Uma espécie de hipertrofia do judiciário, o judiciário avançou muito, né? Esse, inclusive, foi um debate na sua campanha aqui, nessa campanha do Senado. O Legislativo avança também. O senhor vê que o Palácio do Planalto, o Lula, quando é reeleito, prefere manter até o status quo, né? Apoiando o senhor e fazendo um acordo com o Arthur para não mexer com isso, para não mexer com o Legislativo e manter. O senhor concorda com isso? E há maneiras do Senado ou do Congresso tentar reequilibrar esse jogo entre os três poderes, né? De uma maneira que fique mais equilibrado? O equilíbrio entre os poderes é fundamental. A separação deles, devem conviver de maneira independente e harmônica, cada qual tem a sua atribuição. Se em algum momento, em algumas situações, há determinadas disfunções, elas precisam ser corrigidas. Isso se dá muito em razão de deficiências de um poder que, por vezes, é suprida pela eficiência ou pela presença de outro. É muito bom que a gente procure o equilíbrio. O equilíbrio perfeito e absoluto, ele nunca vai ser conquistado porque ele é sempre relativo. No direito se comportam interpretações. Em algumas situações pode-se dizer que a competência é do judiciário, outras situações competência exclusiva do legislativo. Então essas controvérsias sempre acontecerão. Agora, é muito importante haver um equilíbrio o máximo possível que seja da racionalidade do que é do interesse público. Então o nosso papel no Congresso Nacional é o de fazer as leis. Se é o de fazer as leis, o Executivo tem que conter as suas iniciativas por medida provisória para que as leis, os projetos de leis, sejam priorizados. De igual modo, no âmbito do Judiciário, se é papel do Judiciário de julgar alguém, nós temos que também ter alguma contenção em relação à provocação do Judiciário, porque se for levado ao Judiciário, a competência dele de julgar vai acontecer. Então, para equilibrar isso, cada poder tem que ter a compreensão do que é o seu papel, ficar limitado e estrito a esse papel e respeitar o papel do outro, não é? E não querer resolver todas as coisas ao mesmo tempo, é muito melhor buscar uma solução que seja uma solução conjunta. Então, nós vamos pregar isso. Para isso, o que precisa? Estabilidade, harmonia e diálogo entre o Presidente da República, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidência do Senado, Presidência da Câmara, de sentarmos para alinharmos o que é do interesse do Brasil. Quando há desalinho, quando um não conversa com o outro, um quer se sobrepor ao outro, não há diálogo, tudo tende a ser pior. E eu estou vendo com muito otimismo nessa quadra histórica a perspectiva da eleição do presidente Lula e da sua assunção ao poder, do Supremo Tribunal Federal com a ministra Rosa, em breve o ministro Luiz Roberto Barroso, e agora com a reeleição, tanto minha quanto do presidente Arthur Lira, de nós buscarmos essa concertação. Eu acho que nós vamos ter um ambiente muito positivo para poder acertar essas possíveis disfunções que podem ser corrigidas. Agora, presidente, na sua percepção, se nós voltássemos há 2 anos, eu estava aqui na sua primeira vitória, o Palácio do Planalto, sob Jair Bolsonaro, apoiou o senhor e apoiou o Arthur Lira. Então, passam-se 2 anos, o Palácio do Planalto, sob Lula, apoia ali, torce para o senhor, opera, de certa maneira, para o senhor, não mexe com o Arthur Lira. Por que, na sua visão, o Lula optou por manter o status quo do comando do Congresso com o senhor aqui e com o Arthur Lira ali? 2 anos atrás, eu tive apoio de senadores da base do governo e de senadores de oposição. O PT me apoiou naquela ocasião, o PDT me apoiou naquela ocasião, aquele que veio a ser o líder da oposição, o senador Randolfo Rodrigues, também me apoiou. Então, eu tive um apoio muito amplo de diversas vertentes que me deram uma votação naquela ocasião, disputando com a senadora Simone Tebet. Então, é natural que isso aconteça. Por vezes, a base de governo faz uma opção
e a base de governo ajuda, especialmente quando se tem o apoio também da oposição. Nesse momento, a votação que nós tivemos é muito fruto também da construção de relações, né? Ao longo de 2 anos, os senadores são capazes de medir se foi uma boa gestão, se não foi, se eu fui atencioso com os senadores, se cumprimos a pauta, se fomos pontuais, assíduos, respeitosos, eficientes, e tivemos um biênio da maior produtividade da história do Senado depois da redemocratização. Então, a opção é do senador de votar. A base de governo estando junto é um ingrediente a mais. Eu não considero determinante a posição do Executivo em relação à disputa no Senado. E me pareceu muito prudente do presidente Lula de não ter interferido nem na Câmara nem no Senado, ter feito a opção de ter uma convergência na Câmara dos Deputados, até pelo reconhecimento do trabalho feito na Câmara dos Deputados, e igualmente aqui também de não querer ter uma interferência, de lançar eventualmente um candidato que disputasse conosco. Então eu vejo com muita naturalidade essas coisas e o fato disso acontecer também não interfere, porque nós vamos tocar a presidência do Senado dentro dessa independência que é a base principal de uma relação ou de uma presidência do Senado em relação aos outros poderes, de ter uma independência e de buscar harmonia nessa independência. Foi um reconhecimento do poder do Legislativo sobre o Executivo ou foi um cálculo político, como o senhor diz, de prudência? O que o senhor, conhecendo o presidente Lula, passou ali dele fazer esse cálculo de não vou mexer com o Congresso, vou manter o status quo ali? O presidente Lula tem sempre dito nessa questão do respeito aos poderes, né? Das conversas que tive com ele, ele disse que buscaria ter a melhor relação possível com o Legislativo, que, sendo eu eventualmente reeleito, ele buscaria ter essa relação de harmonia, de companheirismo, no momento em que o Brasil precisa de união, e essa desunião tem atrapalhado muito essa divisão, essa polarização tem sido muito ruim. Então, me parece muito mais uma responsabilidade do presidente da República de compreender que ele é chefe do Executivo e de que, eventualmente, um gesto ou o início de uma iniciativa em outro poder pode ser algo que contamine aquilo que ele próprio tem pregado e que verdadeiramente o Brasil precisa. Quem decide sobre presidência de Senado e presidência da Câmara são senadores e deputados federais, respectivamente, e não pode definitivamente ter um protagonismo do Poder Executivo. Então, me pareceu um gesto de responsabilidade do presidente coerente com aquilo que ele tem pregado. Márcio? Presidente, nessa boa relação entre os poderes, como o senhor vem destacando, eu pediria que o senhor cometesse uma inconfidência aqui, porque logo depois de anunciada a sua vitória, o senhor estava no plenário e foi se dirigindo em direção à mesa diretora para sentar na sua cadeira e fazer o seu discurso da vitória. E o senhor foi interrompido pelo senador Randolfo Rodrigues, que lhe passou um telefone. E o senhor falou com essa pessoa no telefone. Depois, o senador Randolfo Rodrigues confirmou que era o presidente Lula. Eu queria saber o que o presidente Lula falou para o senhor naquele momento. Olha, Márcio, era um momento que eu estava muito emocionado ali, estava subindo a escada para assumir a presidência novamente, na nossa reeleição. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, estava com o telefone na mão, disse ao presidente Lula. Eu atendi, o presidente Lula me parabenizou pela vitória na eleição da presidência do Senado. Eu agradeci ao presidente, ele disse que em breve nós nos encontraríamos, e eu disse que era importante nós nos encontrarmos mesmo. E já havia, semana passada, recebido o presidente Lula na residência oficial do Senado, ficamos mais de 3 horas conversando, disse a ele da importância dessa nossa relação direta e que o governo possa fazer uma pauta de prioridades legislativas, entregar aos presidentes das duas casas, para que possamos ter um ambiente de cooperação entre os dois poderes. Então foi esse o telefonema, foi esse o teor, não tem nada além disso. O que o senhor prevê para esses próximos 4 anos dessa quadra da política brasileira? O senhor prevê que o resultado eleitoral apertado, a vitória do Lula apertada sobre o Bolsonaro, impõe ao governo o mínimo possível de correr riscos em matérias que são relevantes, que seriam determinantes para o governo executivo pautar aqui no Congresso? Tem essa régua da popularidade muito acirrada por parte do governo? E como que o senhor observa até essa diferença com quase que essa faca ali no Palácio do Planalto? Como que o senhor observa essa quadra que se inicia hoje, praticamente, com a posse do Congresso eleito? Primeiro que nós temos que ser otimistas de que as coisas vão melhorar, mas nós temos que ter uma constatação, é uma quadra histórica difícil, em que nós convivemos com uma polarização extremada,
com minorias extremistas que não reconhecem resultado eleitoral e resultado de urna e invadem prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio Planalto e fazem as piores barbaridades. Então, é um momento difícil da nação e que nós vamos reconciliar. Isso significa o quê? Que essa polarização que fez com que a vitória do presidente Lula fosse muito apertada de fato. E há uma polarização nítida na sociedade. As famílias estão brigando entre si por questões que nunca antes se discutia. Não se brigava por causa de vacina, todo mundo entendia que vacina era importante. Não se brigava por causa de urna eletrônica, se ela é eficaz ou não. Todo mundo concordava, ia lá, votava na urna e aplaudia o resultado eleitoral e pronto. Então as famílias estão divididas, as pessoas estão divididas, a sociedade está dividida. Isso impõe ao presidente Lula e a todos nós, evidentemente, uma enorme responsabilidade. A responsabilidade de pregar a paz, de buscar reconciliar, de não criar crise onde não precisa, de ter comedimento, de poder ser eficaz nas ações. Esse governo, por tudo isso que nós estamos passando, não tem o direito de errar. E não tem o direito de errar por conta da perpetuação de poder ou para demonstrar que foi um acerto a vitória eleitoral. Nada disso. Não pode errar porque a situação do Brasil é crítica. Nós vivemos problemas de fome, de miséria, de desemprego, de alta da taxa de juros, de alta de inflação. Nós temos uma crise de imagem mundo afora em função do desmatamento ilegal das nossas florestas que precisa ser combatido. Nós temos um problema grave de racismo, de discriminação de mulheres. Nós temos uma série de deficiências educacionais, sociais, de inclusão, que precisam ser corrigidas. E não se corrige no discurso, tampouco se corrige na rede social. Esse exercício arbitrário das próprias razões na rede social tem sido um desserviço à nação. Aliás, a propósito, é preciso regulamentar essas plataformas digitais e essas redes sociais para evitar esse assassinato de reputações, essa esculhambação geral de fake news e de desinformação, porque as nossas crianças e os nossos jovens estão se informando pela rede social. E isso é preocupante porque está sendo um palco enorme de desinformação. Então, há uma série de coisas que precisam ser feitas e eu acho que nós temos que conversar menos e trabalhar mais. E de fazer e de realizar a reforma tributária, marco fiscal, atração de investimentos internacionais, uma política de tolerância zero com o desmatamento ilegal. O que está acontecendo com os índios Yanomami é uma vergonha mundial para o Brasil e nós precisamos corrigir. Então, uma série de coisas que nós temos que cuidar, mas temos que cuidar com o trabalho. Então, eu espero muito que o governo tenha essa consciência de que ele não pode errar e nós vamos estar aqui para contribuir para que ele não erre. Presidente, os primeiros sinais da economia, porque o discurso de pacificação do governo, a parte política, pelo menos, vem sendo num caminho positivo. Mas na economia, por exemplo, ataques ali à política de juros, à independência do Banco Central, a possibilidade, inclusive por aqui, eu acompanhei ali a sua fala anterior, de revisão da lei das estatais, que é um marco, que foi uma proteção até das estatais. Os primeiros rumos na economia, o senhor avalia como positivos na economia do governo Lula? Num governo de 30 dias, em que os ministérios sequer estão plenamente formados, há ministérios que não têm secretário executivo, que não têm as secretarias formadas, é muito difícil fazer um juízo de valor sob pena da gente ser injusto. Injusto para elogiar alguém que não merece ou criticar, às vezes, não dando o tempo necessário. Vamos dar o tempo para o governo, para as coisas se ajeitarem, para que a política possa ser implementada. O que eu disse no meu discurso no Senado Federal, no momento que eu apresentava a minha candidatura, é que nós tivemos conquistas nos últimos tempos no Brasil, diversos marcos legais, diversas propostas de emenda à Constituição que foram aprovadas. Nós estipulamos responsabilidade fiscal com teto de gastos, nós fizemos uma reforma trabalhista, nós fizemos uma reforma previdenciária, nós fizemos uma reforma política em 2017, que há pouco tempo quiseram retroceder e nós não permitimos no Senado, mantendo o fim das coligações proporcionais. Nós aprovamos aqui uma série de marcos legislativos, a capitalização da Eletrobras, marco legal do gás, marco legal do saneamento básico, marco legal das ferrovias, marco legal do transporte de cabotagem, projeto de sistema cambial, a autonomia do Banco Central, que é um projeto do Senado Federal. Então, uma série de marcos legislativos que, inclusive, permitiram que o Brasil enfrentasse um momento de crise em função, especialmente, da pandemia e de toda essa crise institucional que foi gerada por uma política irresponsável de crises institucionais para criar fatos inverídicos. A economia conseguiu resistir muito em função dessa credibilidade. Temos um sistema financeiro sólido, temos um Banco Central operante, um setor produtivo pujante, marcos legislativos inovadores. E o que nós temos que fazer a partir de agora? Nós não podemos retroceder. Eventualmente, modernizar, alterar um ponto ali ou acolá, isso é normal, isso é do jogo, é um governo que tem um viés mais social.
de quer realizar no social, não há dúvida, mas nós temos que manter a responsabilidade fiscal. Então, como coabitar isso? Como fazer essa conjunção, essa comunhão? É esse o nosso desafio. Então, modificar, eventualmente aperfeiçoar, não há problema algum, mas retroceder jamais. Nós temos uma evolução na sociedade brasileira, temos uma evolução de marcos legislativos, não podemos ter retrocesso. Aliás, nós temos que focar, repito, na reforma tributária e no estabelecimento do marco fiscal, que é realmente o que falta para a gente poder ter uma engrenagem melhor. Presidente, eu agradeço muito, eu vou devolver para o Márcio Gomes, mas queria te agradecer pessoalmente, a primeira entrevista exclusiva aqui para o nosso time todo da CNN, nessa sala importante. O Alex estava dizendo que esses móveis que nós estamos aqui são de 200 anos atrás e não foram invadidos pelos golpistas, não é isso, Alex, né? Então são móveis lá de trás, né? 2 séculos aqui na sala de audiências. Eu devolvo para o Márcio Gomes, mas o Senado aqui, nós temos essa sala de audiências, felizmente ela não foi invadida, a nossa antessala ali foi toda destruída, foi uma cena muito triste. Nós estamos tomando todas as providências para poder punir as pessoas que foram responsáveis por isso. E nós temos nos próximos anos a celebração dos 200 anos de história do Senado Federal. O Senado que foi criado pela primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição do Império, em 1824, na cidade do Rio de Janeiro, e implementado 2 anos depois, em 1826. Então, como queira se interpretar, ou em 2024 ou 2026, nós vamos fazer os 200 anos do Senado Federal. Tá bom, muito obrigado. Está com você, Márcio. Muito obrigado, Caio. E agradeço também ao presidente do Senado, reeleito hoje, Rodrigo Pacheco. Boa noite a vocês dois, amigos.